Essa a população. Hoje, consente quem cala. Basta as prisões. Basta de violência. Não mais aceitamos mortes. Como a de Vladimir Herzog. Mas não é o filho. E Alexandre Vanukilene. Presta atenção nestas palavras, no tom de voz deste orador, nas frases repetidas em coro por uma multidão formada por 10 mil estudantes. Hoje viemos às ruas para exigir a imediata libertação de nossos companheiros operários. E os estudantes, presos sob alegação de subversão. Estamos no Lago de São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. É uma tarde de quinta-feira, 19 de maio de 1977. Vou repetir. 1977. O primeiro Star Wars chegava às salas de cinema, a banda de punk rock Sex Pistols gravava o primeiro e único LP, e no Brasil, Clarice Lispector lançava A Hora da Estrela. A censura prévia à imprensa havia caído, mas o AI-5 ainda estava em vigor. A música Cálice continuava proibida e um general gaúcho, filho de alemães, governava o país. Um troglodita com o nome de astro da Jovem Guarda comandava a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e agentes da repressão seguiam prendendo de forma arbitrária quem ousasse criticar os métodos da ditadura. Hoje, nesse país, são considerados subversivos todos aqueles que reivindicam seus direitos. Esse discurso que você está ouvindo, a gente trouxe do curta-metragem O Apito da Panela de Pressão, um documentário de 1977 produzido por um coletivo chamado Grupo Alegria e dirigido por Arlindo Machado e Rubens Machado. Quem fala ao microfone é o estudante Marcelo Garcia e Souza, que era aluno da Geologia, tinha sido calouro do Alexandre em 73 e fazia parte da primeira diretoria do DCE, junto com a namorada, a Vera Paiva, liderança da psicologia que você já ouviu no episódio anterior. Acho pouco provável que você tenha visto este filme. E se viu, já deve fazer muito tempo. Então eu vou descrever pelo menos esta cena. Na imagem, uma massa de estudantes se concentra em frente à Faculdade de Direito. O ato, batizado de Dia Nacional de Lutas, foi organizado em reação à prisão de 4 estudantes que apenas distribuíam panfletos do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Nos muros da faculdade, faixas com os dizeres: libertem nossos presos políticos e pelas liberdades democráticas. Libertação imediata dos companheiros presos! Anistia ampla e restrita! A todos os presos! Banidos! E exilados políticos! Pelas liberdades democráticas! Lindo, né? Fico arrepiado ouvindo esse coro. Como era possível que, em plena ditadura, um ano após o assassinato do operário Manuel Fiel Filho, e meses antes daquele secretário troglodita mandar a tropa de choque invadir a PUC de São Paulo com bombas e cacetetes, os estudantes tivessem a ousadia de falar nesses termos para tanta gente. Nos episódios anteriores, eu contei sobre a morte de 2 alunos da USP, o Alexandre Vanukilene, torturado no DOI-CODE, e o Ronaldo Molf Queiroz, fuzilado pela polícia na Avenida Angélica.
Dediquei alguns minutos descrevendo as versões falsas dessas mortes e a colaboração dos médicos legistas do ML com a política extraoficial de tortura, extermínio e desaparecimento forçado que os militares tinham instituído no Brasil. E mostrei que a coisa ia de mal a pior na universidade em meados de 1973, com prisões cada vez mais arbitrárias, apesar do show do Gil. Se você acaba de aportar por aqui, eu aproveito para repetir o convite habitual e sugerir que você escute os 2 episódios anteriores, para conhecer essa história desde o começo. Baixe, clique em seguir, marque o sininho para não perder o último episódio, essas coisas. Depois volta aqui. Feito? Então vamos lá. Algumas questões para a gente começar a conversar. O que aconteceu em tão pouco tempo para que os estudantes voltassem a levantar a voz contra a ditadura? Como o movimento estudantil, sufocado a partir de 1968 e perseguido como nunca em 73, voltou com tudo em 77? O Alexandre de Lima. Eu sou o Camilo Vanucchi e esse é o 3º episódio da série Eu Só Disse Meu Nome, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, produzida pela Nave Reportagens. Eu Só Disse Meu Nome é também o título de um livro que publiquei pela editora Discurso Direto. Episódio 3. Pelas Liberdades Democráticas. Em 1973, eu era presidente do Centro Paulista dos Geológicos, Centro Acadêmico da Escola de Geologia da USP. No início de março daquele ano, nós tivemos a notícia da morte de Alexandre Vanucchi Leme, colega nosso de faculdade. Este aí é o geólogo Luiz Antônio Bongiovanni, o Bombom. E esta gravação é de um curta-metragem Super 8 feito em 1983 pelo Elie Politi, um cineasta egípcio radicado em São Paulo desde o final dos anos 50, quando a família se refugiou no Brasil para escapar da Guerra do Canal de Suez. Fato esse que teve uma importância política bastante grande em termos do movimento estudantil da época, que vinha num período de refluxo após 69, onde o clima de insegurança e medo dominava toda a universidade e a capacidade política do movimento estudantil estava bastante abafada pelo esquema repressivo. Só um parênteses. Esse curta-metragem saiu de circulação há muito tempo. Em 2023, meu amigo Maurício Politi, coordenador do Núcleo Memória, uma ONG dedicada a projetos de memória, verdade e justiça, e que, entre outras atividades, promove passeios guiados ao antigo DOI-CODE, ele me contou que o irmão dele tinha feito um documentário sobre o Alexandre muitos anos atrás. Eu fui atrás desse irmão e descobri que os rolos de Super 8 precisavam de restauro, um processo que o Elie não tinha condições de bancar. Por sorte, ele tinha preservado uma cópia em DVD e outra em VHS, e me emprestou as duas. Bom, o DVD estava corrompido, não exibia mais nada em nenhum player, nenhum computador. Mandei a fita VHS para digitalizar. Além de depoimentos como esse do Bombom e dos pais do Alexandre, o filme mostra cenas históricas do traslado do corpo do Minhoca para Sorocaba, o que só aconteceu em 83. Aguenta aí que este episódio a gente vai contar em detalhes daqui a pouco. A boa notícia é que mais recentemente o Felipe, editor da Nave Reportagens e responsável pela sonorização e mixagem desta série, calibrou a cor e o áudio do curta e ainda colocou os créditos que não existiam na versão original. O filme do Elie Politi tem 18 minutos. Se você tiver curiosidade de assistir, é só visitar a página deste podcast no YouTube. O que o Bombom diz neste trecho é que a morte do Alexandre chacoalhou fortemente o movimento estudantil e contribuiu para promover um sentimento de unidade que viria a ser fundamental no período seguinte. É claro que, num primeiro momento, a reação à missa na Sé foi de endurecimento e radicalização. Muitos estudantes foram presos nas semanas seguintes.
como nós já vimos no episódio 2. E centenas foram impactadas pela notícia devastadora de que o Minhoca tinha sido assassinado. Ninguém sabia, mas desde 1972, a repressão tinha um aliado terrível dentro do campus: a Assessoria Especial de Serviços de Informação, a AESI. E qual a função da AESI? Em bom português, perseguir alunos e funcionários da USP. A AESI foi criada sem alarde, seguindo diretrizes do Serviço Nacional de Informações, o SNI, e em diálogo permanente com o DOPS. Funcionava dentro da reitoria, monitorava reuniões, controlava as publicações que seriam distribuídas aos alunos e logo passou a interferir na seleção de funcionários e docentes. Numa ocasião, a AESI teria vetado a contratação de Oscar Niemeyer como professor da FAO. Ora, de que adianta ser o arquiteto mais importante do Brasil, reconhecido no mundo todo, se o cara é comunista? Quem instalou a AESI, aliás, foi o então reitor Miguel Reale, o mesmo que 5 meses depois enviaria um ofício à Secretaria de Segurança Pública cobrando esclarecimentos sobre a morte do Minhoca. Sabe aquela imagem típica de desenho animado em que um personagem faz uma coisa errada e sai assobiando olhando para o céu, fingindo que não tem nada a ver com aquilo? Pois é. Durante décadas, a existência da AESI permaneceu nas sombras, até ser comprovada e denunciada no relatório final da Comissão da Verdade da USP, em 2018. A principal descoberta da comissão é de que, na época, o então reitor Miguel Reale criou uma assessoria de informação que atuava em conjunto com o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DOPS, e outros órgãos repressores. Esse serviço de informação trocou documentos com o DOPS e com o SNI durante a gestão do Miguel Reale, do Orlando Marques de Paiva e do Muniz Oliva. A troca dessas informações permitiu perseguições, não contratação de professores, enfim, acirrou o ambiente de vigilância dentro da Universidade de São Paulo. Deflagrar esse ambiente de vigilância citado pela professora Janice Teodoro da Silva, presidente da Comissão da Verdade da USP, que você acabou de ouvir aí, não foi o único nem o maior efeito da colaboração entre a reitoria e os agentes da repressão. Hoje, sabemos que 47 pessoas vinculadas à universidade foram mortas pela ditadura. 37 homens e 10 mulheres. 39 alunos, 6 professores e 2 funcionários, segundo a comissão. Estima-se ainda que 700 pessoas ligadas à USP teriam sido investigadas ou sofrido sanções administrativas por motivação política. Talvez o episódio mais perverso de que se tem notícia tenha sido o da exoneração da professora Ana Rosa Kuczynski. Desaparecida em abril de 74, Ana Rosa seria demitida no ano seguinte do Instituto de Química, onde lecionava. A razão? Abandono de emprego. Como ela tinha sumido também das aulas, a instituição achou por bem aplicar a ela uma demissão por justa causa. E isso porque o Brasil estava, desde o dia 15 de março de 74, sob um novo governo, encabeçado por Ernesto Geisel, empossado com a promessa de abertura lenta e gradual. Ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado, não só pela insigne distinção que me é conferida de exercer a suprema magistratura da nação, mas ainda por me caber prosseguir a notável obra de governo de Vossa Excelência, o aplauso geral dos brasileiros vem de realizar nesses últimos 4 anos portentosos. Tantos elogios ao governo Médici logo no primeiro dia de trabalho só poderiam partir de um estrategista político como Geisel. Na vida real, ainda levaria mais de 10 anos para que a abertura política fosse concretizada. Entre 74 e 75, Geisel derrubou a censura prévia aos jornais e extinguiu o AI-5. Em compensação,
autorizou as execuções de guerrilheiros no Araguaia e garantiu a impunidade daqueles que mataram o jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75, e o operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 76. Se você voltar agora até o início deste episódio, vai ver que a carta lida na manifestação pelas liberdades democráticas, no Lago de São Francisco, em 77, cita exatamente esses 3 nomes, quando afirma que nenhuma nova morte será tolerada: Alexandre, Herzog e Fiel Filho. Agora, os estudantes se sentiam mais encorajados. Desde a missa do Alexandre, em 73, eles vinham substituindo o medo por sentimentos de indignação e revolta. Se a morte do Minhoca parecia coroar da pior maneira possível a semana de recepção aos calouros, a missa de Dom Paulo na catedral tinha sido a aula magna mais inspiradora que aquela turma poderia ter, e a repercussão daqueles eventos embalou a gênese de um novo tempo no movimento estudantil. O Alexandre fica para a história não pelo que ele fez. Ele não era um dirigente destacado da LN nem do movimento estudantil. Ele fica para a história pela repercussão à sua morte. Essa voz que você já ouviu nos outros episódios é do Sérgio Gomes, o Serjão. Ele era aluno da ECA e foi um dos estudantes recebidos por Dom Paulo para definir onde seria a missa de 7º dia. Quando o Serjão atribui tamanha importância à repercussão da morte do Minhoca, o que ele diz, em primeiro lugar, é que a visibilidade daquele episódio provocou uma retração da linha dura. Ao mesmo tempo, esse triste episódio deflagrou uma solidariedade aos estudantes da USP por parte de setores da sociedade que até então tinham sido incapazes de questionar os métodos do regime ou as mentiras que a ditadura divulgava. Uma conscientização em larga escala começou a acontecer ali. E os primeiros sinais puderam ser vistos na própria comunidade. Então, a missa do Alexandre, ela foi muito significativa para uma retomada de um modo de fazer resistência à ditadura que não fosse pela luta armada. Eu era pacifista radical. Eu dizia que eu era lenonista e não leninista. Nunca fui leninista na vida. Lenonista de Lenin? De Lenin. A Veroca, que você conheceu no episódio 2, filha do Rubens Paiva e caloura de psicologia, foi uma das muitas estudantes impactadas pela morte do Alexandre que acabaram se dedicando intensamente à tarefa que a geração dela entendeu ser a mais importante de todas: retomar o diretório central dos estudantes da USP e torná-lo autônomo, livre, independente, mesmo que fosse na marra. Veroca estava no último ano da graduação quando uma assembleia decidiu algo aparentemente inesperado. Havia chegado a hora de refundar o DCE. O Salão Caramelo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, estava especialmente movimentado na noite de 26 de março de 1976. Uma assembleia tinha sido convocada para as 19 horas. Alunas e alunos de diversas unidades começaram a se espalhar pelo piso colorido que dava nome ao átrio central do prédio. Um belo projeto do arquiteto modernista Vilanova Artigas, o mesmo que tinha desenhado o estádio do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, inaugurado 15 anos antes. Sentados no chão, pelo menos 3 centenas de jovens se preparavam para discutir e votar os principais tópicos que orientariam o futuro do movimento estudantil na USP. O mais importante deles: refundar o Diretório Central. Fazia mais de uma década que a moçada da USP cozinhava o desejo de retomar o DCE, dominado por interventores logo após a publicação da Lei Suplicy de Lacerda, que já em 64 proibiu atividades políticas nas entidades estudantis e legalizou a intervenção federal nos centros acadêmicos. Uma segunda pauta naquela assembleia dependia do resultado da primeira. Se fosse decidida a retomada imediata do DCE, então seria preciso definir uma comissão eleitoral e acertar os detalhes da eleição da diretoria da nova entidade. Uma novidade: o processo eleitoral ainda nem tinha começado e pelo menos 5 chapas já se preparavam para se inscrever. 3 delas mais competitivas que as outras: a Caminhando, a Liberdade Luta, mais conhecida como Libelu, e a Refazendo. Em geral,
A Caminhando era formada por militantes próximos ao PCdoB. A Libelu era uma tendência trotskista vinculada à Organização Socialista Internacionalista, a OSI. E a Refazendo, por fim, tinha origem católica e era identificada com a Ação Popular. Passava das 8 quando a audiência foi instada a deliberar sobre a fundação do Diretório Central. Quem é a favor de recriar o DCE e eleger a primeira diretoria já neste semestre? Um mar de gente levantou o braço. Estava batido o martelo. O ponto seguinte foi colocado na pauta por uma aluna do 4º ano de psicologia, ligada a Caminhando. Tímida, Petúnia precisou tomar coragem para conseguir falar diante de tanta gente. Petúnia é até hoje o apelido da Maria Aparecida Barbirato, e ela trazia uma proposta bastante pertinente. Acho que podíamos dar um nome para o DCE, ela disse. E nada mais justo do que dar o nome de um dos estudantes da USP mortos pela repressão. Muito bem, alguém gritou. Cabeças acenavam positivamente. Nossa sugestão é que o DCE receba o nome de Alexandre Vanucchi Leme. A proposta foi da Caminhando. Eu fiquei responsável por apresentar na Assembleia, que recriou o Diretório Central dos Estudantes. Esta aí é a Petúnia, 48 anos depois daquela Assembleia. A nossa ideia era homenagear o Alexandre, dando o nome dele para o DCE. Mas vindo de uma corrente política diferente da dele, também pretendia propor que a principal bandeira do movimento estudantil naquele momento fosse a nossa união em torno das liberdades democráticas, mais do que qualquer diferença que separasse as suas tendências políticas. Quando a Petúnia comentou que a Caminhando não seria a corrente política do Minhoca, eu lembro de ter ficado desconfortável com aquele apontamento. Desconfortável porque só conseguia pensar que alguém tinha tirado do Minhoca o direito de participar daquele momento de retomada do DCE. Logo ele, que tinha participado do Conselho de Centros Acadêmicos e trabalhado intensamente para que o DCE pudesse finalmente voltar à ativa. Alexandre não pôde participar de nenhuma das chapas, nem escolher em qual delas votar. De qualquer modo, eu entendi o que a Petúnia quis dizer. Considerando a militância política e as amizades mais próximas, o mais provável é que o Minhoca apoiaria a Refazendo. Bom, também não deixa de ser curioso que essas duas chapas tenham emprestado seus nomes de grandes marcos da música popular brasileira. Um clássico da canção de protesto, lançado em 1968 pelo Geraldo Vandré, e o mais novo disco do Gil, lançado meses antes, no final de 75. Refazendo tudo, refazenda. Batizar o DCE com o nome de alguém era algo inédito. Os centros acadêmicos, sim, eram muitas vezes criados com nomes de pessoas. A própria USP estava cheia de exemplos. Lupe Cotrim na ECA, Visconde de Cairu na FEA, Oswaldo Cruz na Medicina. Mas nunca um coletivo de entidades ou uma federação tinha recebido nome próprio. A UNE não tinha nome, nem a UEE, a UBS ou a UMES. Entendeu-se que o DCE livre deveria ser pioneiro nisso. Eu me lembro de cenas da gente discutindo isso e do argumento, né, de que era, homenageando o Alexandre, a gente homenageava todos os alunos da USP, né, que estavam sendo assassinados. E porque, como tinha tido a missa, você entende? É como se fosse uma raiz histórica daquilo que a gente estava fazendo. Começou com a missa do Alexandre. Ou seja, segundo a Veroca, era como um ciclo que se fechava. A maior inspiração na luta para retomar o movimento estudantil, com liberdade, segundo ela, vinha da experiência que ela e os companheiros tinham tido lá atrás, em 73, testemunhando a repercussão da morte da missa em memória do Alexandre. Agora, para desenrolar o assunto deste episódio, o importante é memorizar que a proposta apresentada pela Petúnia da Caminhando tinha sido aprovada numa assembleia. Qualquer que fosse a chapa vencedora nas eleições, a nova entidade receberia o nome de DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme. O Geraldinho estava lá.
a Petúnia levantou e propôs, a Petúnia da psicologia, levantou e propôs que o DCE passasse a ter o nome de Alexandre Vanucchi Leme. Houve uma explosão no plenário, uma ovação unânime, e a mesa nem precisou colocar em votação a deliberação, a proposta. Simplesmente bateu e falou: aprovado por unanimidade. Foi uma festa, foi um momento histórico. O que veio em seguida foi uma maratona épica. Marcaram-se as eleições para os dias 11 e 12 de maio. O voto era facultativo, o que aumentava a necessidade de ampla divulgação. Ao longo de 6 semanas, a USP mergulharia numa disputa eleitoral sem precedentes. As chapas divulgaram programas, distribuíram broches e adesivos e envidaram os esforços para vencer a concorrência. Todas queriam estar na primeira gestão do DCE livre Alexandre Vanucchi Leme. Concluído o processo eleitoral, as urnas foram guardadas durante a noite para dar início à apuração na manhã seguinte. Assim que o dia amanheceu, uma surpresa. As urnas sumiram. Tinham sido roubadas. O furto nunca foi esclarecido. Uns apostam todas as fichas que foi rivalidade entre as chapas. Derrotados que não souberam perder. Outros garantem que foi coisa de policial, de milico, de agente infiltrado. P2 à solta no campus. Uma provocação. Essa parte da história eu conto com mais detalhes no livro Eu Só Disse Meu Nome. Enfim, depois da frustração inicial, as eleições foram remarcadas. A notícia chegou à imprensa e o número de eleitores quase dobrou. Foi como se aquela manobra para impedir a realização de eleições livres tivesse tido o efeito oposto. No final, deu refazendo na cabeça. Refazendo tudo, refazenda. Além do Geraldinho Siqueira e da Vera Paiva, que você já conhece, compunham aquela chapa Laís Abramo, das sociais, aquela que tinha sido vizinha do Gil quando morou na Bahia e que fez parte da comitiva que convidou ele para cantar na Poli, lembra? E também um certo rapaz da FEA, chamado Aloísio Mercadante, que foi senador e ministro e que acabou tocando nesse assunto numa entrevista que eu fiz com ele para outro projeto, em 2022. O trote da minha primeira semana foi quando mataram Alexandre Vanucchi Leme. Tanto que nós suspendemos o trote, colocamos uma faixa preta na porta da faculdade e me marcou decisivamente, porque aí as histórias vinham, Minhoca, ele era da geologia, que era do lado. Quer dizer, o impacto da minha geração foi a tortura e o assassinato de um estudante da USP. E anos depois, eu era da Refazendo, nós fundamos o DCE da USP, a minha chapa teve mais votos que todas as outras juntas da USP. Nós nomeamos o DCE livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme, pela importância histórica que ele teve. Foi essa turma que liderou a manifestação pelas liberdades democráticas em 1977, a mesma do comecinho deste episódio, com mais de 10 mil estudantes em frente à Faculdade de Direito. Basta as prisões, basta de violência, não mais aceitamos mortes como as de Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho e Alexandre Vanucchi Leme. A decisão de dar o nome do Alexandre ao DCE livre da USP funcionou como uma lufada de esperança para a família Vanucchi Leme. A retomada das manifestações era um sinal de que a luta dele continuava, de que ele tinha plantado uma semente, ou, nas palavras da mãe do Minhoca, que aquela morte não tinha sido em vão. E acho que deu muita força para aqueles que estavam ainda militando, que tinham ainda uma aspiração, desejo de militância, deu muita força para eles continuarem lutando. Hoje, olha, se não fosse isso, a gente teria desmoronado, né? Enquanto isso, nas raias da justiça, as expectativas não eram das melhores. Os anos começavam a se acumular e as perguntas continuavam sem respostas. Nenhuma explicação razoável para o assassinato de um jovem universitário, nem autorização para exumar o corpo. Nenhuma proposta de reparação.
Mário Simas, o advogado contratado pela família, tentou alguns caminhos. Um dos primeiros foi interpelar a polícia com uma pergunta simples. Se Alexandre foi atropelado, por que não foi lavrado o boletim de ocorrência e por que o motorista do caminhão não foi indiciado? Por que não se abriu uma investigação para apurar se o motorista estava alcoolizado, se ele tinha habilitação, essas coisas? Por que não averiguar se houve culpa ou dolo? Dona Egla e seu José tinham escrito uma carta para o advogado, convidando-o para assumir o caso e elencando os 4 pontos que eles julgavam primordiais. 1. Exumar o corpo que tinha sido enterrado como sendo do Alexandre. 2. Realizar a necrópsia. 3. Autorizar o traslado para o jazigo da família em Sorocaba. E 4. Obter o esclarecimento oficial sobre a responsabilidade do Estado no desaparecimento do rapaz e na versão falsa que tentaram veicular. Mas vamos lá. Recapitulando. Como era mesmo a fake news oficial? O que a polícia alegava é que o Alexandre estava preso e foi fazer um ponto com um companheiro de partido, que era a LN, né? E ele fazia um ponto na rua Bresser. E ele teria tentado fugir e um caminhão o atropelou e ele morreu em consequência desse atropelamento. Essa aí é a voz do Mário Simas, que eu entrevistei em 2023. Ele atuou no caso junto com o também advogado José Carlos Dias. Os dois eram membros da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, um braço da Cúria Metropolitana criado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal que tinha conduzido a missa de 7º dia na Sé. O objetivo da comissão era zelar pelos direitos fundamentais dos presos políticos e pela garantia da legalidade no meio daquele turbilhão de violações que se desenhava no Brasil desde o golpe de 64. Naquela altura, os dois eram conhecidos por defender presos políticos. A versão oficial, como você já sabe, depois de ouvir os 2 primeiros episódios, era falsa. O Alexandre tinha morrido em decorrência da tortura. E já tinha sido até sepultado, considerado como se fosse um indigente ou qualquer coisa assim. A rigor, indigente é a pessoa que vive em extrema pobreza, que não consegue manter nem a própria subsistência. Quando essas pessoas morrem, a prefeitura providencia um sepultamento gratuito, muito simples, numa vala comum, compartilhada, sem lápide, placa ou escultura. Por analogia, são enterrados como indigentes, sem qualquer rito, despedida ou roupa específica, os corpos desconhecidos e os não reclamados. Ou seja, aqueles que, mesmo não apresentando indícios de miséria ou de vulnerabilidade social, não tinham ninguém que os identificasse no IML ou os acompanhasse no velório. Enterraram como indigente porque alegaram que a família, passadas 24 horas, a família não procurou. Como é que a família ia procurar se nós estávamos procurando vivo? Eles já tinham matado. Enterraram em Perus, lá no cemitério de Perus. Espera aí que eu vou abrir outro parênteses. O cemitério de Perus, ao qual Dona Egla se refere nessa entrevista que ela deu para o cineasta João Godoy no início dos anos 90, era o cemitério Dom Bosco, inaugurado em 1971 pelo então prefeito Paulo Maluf, na periferia de São Paulo, bem na divisa com Caieiras e Cajamar. Já naquele ano, o Dom Bosco tinha se tornado o principal destino dos militantes mortos pela repressão. A obstinação dos pais de Alexandre em encontrar o corpo do filho contribuiu para que se descobrisse pouco depois que existia uma estratégia de ocultação, uma política extraoficial de desaparecimento forçado. Era um procedimento deliberado, pensado, proposital. Quando Alexandre foi enterrado às pressas como indigente, as autoridades sabiam o nome completo dele e também os nomes dos pais, por exemplo. Se eles enterraram Alexandre como desconhecido, foi para tentar esconder de tal maneira o corpo dele para que ninguém conseguisse encontrá-lo. Alguns dizem que seu corpo foi coberto de cal para acelerar ainda mais o processo de decomposição, uma forma de apagar mais depressa as marcas da tortura. Muito mais tarde, em 1990,
Descobriu-se que em 76, o superintendente do serviço funerário da capital mandou um agente construir uma vala clandestina, um buraco na terra, estreito e comprido, onde foram jogados mais de 1.000 sacos de plástico com ossadas humanas. O prefeito era Olavo Setúbal, então presidente do conselho do maior banco privado do Brasil. Essa vala clandestina só foi conhecida por todos em 1990. Essa é a história que eu conto em outro livro que eu escrevi, e que também virou um podcast narrado por mim, o Vala de Perus, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, produzida pela Rádio Guarda-Chuva. Em um buraco escavado nos fundos de um cemitério público municipal na periferia de São Paulo, foram enterrados os restos mortais de mais de 1.000 pessoas. Eram desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte na década de 70. Fica a dica aí para saber mais. O fato é que Alexandre quase se tornou um desaparecido político e quase foi jogado na vala clandestina de Perus. Isso só não aconteceu por conta da garra dos pais dele, que conseguiram localizar a cova em que ele tinha sido enterrado e tornaram esse tema público o suficiente para que a sociedade pudesse apoiar e pressionar pelo traslado. Em 2023, pedi ajuda à jornalista Fernanda Simas, neta do Mário Simas, para conseguir uma audiência com o advogado, agora aposentado. Ele me recebeu em sua casa, atrás do estádio do Palmeiras, e pudemos conversar por quase 1 hora, numa sala ampla, repleta de livros, espalhados por estantes, cadeiras e pela mesa de centro. Aos 88 anos, meses antes de falecer, aos 89, Mário Simas conseguiu se lembrar de muita coisa, inclusive de um episódio fundamental para confirmar a morte do Alexandre no DOI-CODE. Houve um processo envolvendo um pessoal, eu acho que era do PCdoB, envolvendo um pessoal que assistiu à morte do Alexandre, entendeu? Lá no DOI-CODE. E ao ser ouvido em juízo, denunciou o fato. Então isso chegou ao meu conhecimento. Foram 9 os depoentes do PCdoB que ousaram testemunhar sobre o momento em que a cela Forte foi aberta, em 17 de março de 73, e o corpo do Alexandre arrastado para fora. Entre eles o Luiz Vergatti, que já foi citado no primeiro episódio. Todos eles repudiaram a versão de atropelamento e tiveram a iniciativa de reconstituir, cada qual em seu depoimento, os últimos passos de Alexandre, das sessões de tortura à morte na cela Forte. Como eram elementos novos que surgiam e que, sendo elementos novos, poderiam permitir o desarquivamento de qualquer coisa que pudesse estar arquivada, se é que não deram sumiço, eu fui ao STM, fiz uma representação e pedi que fosse instaurado um inquérito para apurar definitivamente o episódio ligado a Alexandre Vanucchi Leme. Numa situação normal, Mário Simas teria êxito na estratégia e na argumentação. Como o Brasil dos anos 70 não tinha nada de normal, o advogado encontrou as portas fechadas e um judiciário viciado. Sua ação foi derrotada no Supremo Tribunal Militar. As portas continuaram fechadas por um longo tempo. A exumação e o traslado do corpo só aconteceram mesmo em 1983, uma década depois de matarem Alexandre. Em 1978, já com o movimento estudantil a todo vapor, houve um episódio digno de nota: a inauguração da Praça Alexandre Vanucchi Leme, em Sorocaba. Uma praça modesta, muito simples, sem coreto ou fonte luminosa, nem igreja ou sorveteria na esquina. Pouco mais de uma rotatória, com 2 árvores esquálidas e um pedestal de concreto, sem nenhuma escultura em cima.
apenas uma placa de ferro esculpida em homenagem ao Minhoca, com palavras efusivas: mártir sorocabano das lutas pela liberdade. A praça foi construída a partir de um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal por um vereador ousado, onde já se viu batizar um logradouro público com o nome de um terrorista, reclamavam os parlamentares da oposição e militares de todas as patentes. O endereço ficava a 5 quadras da casa da família Vanucchi Leme, no entroncamento da Rua Amazonas com a Avenida Doutor Afonso Vergueiro, e guardava um valor sentimental. Era ali, naquela planície, num terreno baldio, que Alexandre jogava bola com os amigos 15 anos antes. Ali o Minhoca tinha formado o time Lechugas e escalado o elenco para o rachão semanal, a pelada de quase todo domingo. A inauguração aconteceu em outubro, na semana do aniversário do Minhoca, às vésperas da eleição. Não ia ter votação para presidente, é claro, mas a população podia votar para deputados estaduais e federais, num dos 2 partidos permitidos na época, a Arena, pró-ditadura, e o MDB, partido da oposição. No dia da inauguração, a praça se transformou em palanque. Teve poesia, teve discurso. Em determinado momento, um forasteiro barbudo de óculos pegou o microfone, saudou a família e os amigos do Alexandre e se apresentou como jornalista, diretor do Sindicato dos Jornalistas e candidato pela primeira vez a deputado estadual. Era o Fernando Moraes, autor de um livrinho intitulado A Ilha, que apresentava um retrato de Cuba nunca visto no Brasil. A certa altura, Fernando tirou do bolso uma folha de papel e começou a ler em voz alta uma carta enviada por um certo Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano que 4 anos depois ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Tinha sido encarregado pelos companheiros colombianos, cubanos, de ciceronear o Gabriel Garcia Marques, que estava visitando o Brasil pela primeira vez. Mas aí fiquei com ele, leva aqui, leva ali, quer ter compromisso com fulano, com Beltrano, quer se encontrar com fulano de tal, com gente ligada, fundamentalmente gente ligada a direitos humanos, a defesa da democracia. Aí coincidiu de me ligarem do movimento estudantil, alguém da liderança do movimento estudantil, dizendo o seguinte: olha, não se esquece que amanhã vai ter um ato aqui em Sorocaba para inaugurar a Praça Alexandre Vanucchi Leme. Fernando Moraes já tinha denunciado a brutalidade contra Alexandre no Sindicato dos Jornalistas em mais de uma ocasião. Precisou explicar aos organizadores do ato que os compromissos tinham se encavalado e que ele não ia poder comparecer. E o camarada teve a ideia, disse: olha, traz o Garcia Marques, ué. Por que não? É tão pertinho, 1 hora de viagem. Fernando convidou o escritor colombiano, que também era jornalista, para pegar a estrada com ele. Garcia Marques lembrou que seria no mesmo horário da audiência com Dom Paulo Evaristo Arnes, compromisso mais importante que ele teria no Brasil. E falei: mas então, já que você não pode ir, eu faço o seguinte, eu te deixo lá na Cúria Metropolitana, para você ficar com o cardeal, me mando a galope para Sorocaba, falo lá e volto correndo para continuar com você. Ele falou: não, então já que você vai para lá, leva uma mensagem minha. Lê uma mensagem minha. Já te dou o discurso, brincou ele. Já te dou o discurso de presente. Ele estava num hotel perto da Paulista, pedimos uma máquina de escrever. Naquela época era máquina de escrever, não tinha internet, não. Pedimos uma máquina de escrever na portaria, eles mandaram entregar, e ele falou: olha, eu não escrevo português, então é o seguinte, eu vou ditando para você o bilhete em castelhano, você passa para português e aí eu próprio passo a caneta. Tá bom. Datilografada a carta, Gabriel Garcia Marques fez alguns retoques com uma caneta esferográfica e deixou com o colega brasileiro para ser lida na inauguração da praça. Companheiros estudantes, o pouco tempo que passei no Brasil
não me permitiu aceitar o convite para a inauguração da Praça Alexandre Vanucchi Leme. Apesar de pessoalmente ausente, quero que saibam que estou aí, ao lado de vocês, e ao lado da luta dura que vocês vêm travando pela democracia e pelo respeito aos direitos humanos. Saibam que vocês não estão sozinhos nessa luta. Na Nicarágua, ensanguentada por Somoza, no Chile, ensanguentado por Pinochet, em toda a nossa América ensanguentada por tantos opressores, haverá sempre a voz de um Alexandre Vanucchi Leme a clamar por liberdade e por democracia. Aceitem, portanto, minha solidariedade. Gabriel Garcia Marques, 1978. Esta carta, na íntegra, está reproduzida no livro Só Disse Meu Nome, e você também pode encontrá-la nas minhas redes sociais e nas redes da Nave Reportagens. Foram mais 5 anos até que uma nova cerimônia, ainda mais especial, fosse realizada em Sorocaba. No dia 26 de março de 1983, os restos mortais de Alexandre percorreram a rodovia Castelo Branco para trocar a terra conflagrada do cemitério de Perus pelo jazigo dos Vanucchi Leme, no cemitério da Saudade. 10 anos de espera e angústia. Dá para acreditar? 10 anos durante os quais o regime de exceção sonegou à família do Minhoca o corpo do mártir sorocabano. Somente 10 anos após a morte do estudante da geologia, foi autorizada a exumação e a análise dos remanescentes ósseos em São Paulo. E eu lembro quando, acho que foi o tio João que ligou, ele falou: "Oi, Beatriz, tal, olha, avisa sua mãe que já terminaram, tal, o Roberto me ligou, que já terminaram lá a verificação e a arcada dentária é compatível." A gente sabia que ele estava morto lá, mas quando eu vi, todo o desejo dele estar escondido em algum lugar desaparecido, eu sonhei muitas vezes isso, que encontrava com ele, assim por acaso, ele me chamava em algum lugar e falava: "Ó, eu não posso voltar ainda." Quem conta é a Beatriz, a irmã caçula do Alexandre. Ela lembra ainda que o corpo do irmão pôde ser identificado graças a um tratamento de canal feito por ele poucos anos antes da morte. Os exames de DNA ainda levariam algum tempo para serem inventados. Ele fez, acho que, um canal, e o dentista lá da família tirou aquele molde de gesso. E depois ele chegou, eu lembro de ver isso, ó, esse molde de gesso envolto em papel de seda azul na gaveta lá da cômoda da minha mãe, anos. Eu sei que quando o dentista deu para ele, depois ele chegou para minha mãe e falou assim: "Ó, presente para você." Ela falou: "Ai, Alexandre." Ele falou: "Guarda." Foi com isso que os 2 dentistas tiveram certeza lá no Perus que era. Que identificaram, né? Que identificaram. Olhando a história pelo retrovisor, Beatriz desconfia que o irmão possa ter deixado o molde com a mãe de propósito, pensando que um dia ela pudesse precisar dele para identificá-lo. Se ele já colaborava com a ALN naquele período e sabia dos muitos desaparecimentos e da prática de ocultar cadáveres, é bem possível que ele tenha percebido que aquele molde poderia ser útil no futuro não muito distante, e por isso tenha pedido para a mãe guardar. Feita a identificação, não havia razão para perder tempo. O traslado para Sorocaba estava autorizado. Marcou-se então uma vigília, uma espécie de velório com os restos mortais de Alexandre. Que expressão feia, restos mortais. Despojos, remanescentes, tudo muito triste. De qualquer maneira, marcaram uma despedida para Alexandre, novamente na Catedral da Sé e novamente com Dom Paulo. Desta vez o Minhoca teve a companhia de Frei Tito, um frade dominicano cearense que tinha sido preso
em 1969 em São Paulo e barbarizado nas sessões de tortura. Frei Tito seguiu para o exílio na França um ano depois, trocado por um embaixador suíço que tinha sido sequestrado pela VPR, uma das organizações de resistência armada que atuavam na época. Atormentado pelos fantasmas das torturas, os choques e a truculência dos torturadores, Frei Tito aguentou até agosto de 74, quando procurou um bosque nos arredores de Lyon e tirou a própria vida com auxílio de uma corda. Naquela noite de vigília, em 25 de março de 83, Alexandre e Frei Tito estiveram juntos, lado a lado, por algumas horas, no altar da Catedral da Sé. Então, foi a cerimônia para os dois. Muito bonita, muito comovente, muito demais. Da catedral, Alexandre seguiu viagem. Teve uma cerimônia na praça, depois teve vigília. Tudo o que não foi feito, normalmente, né, quando morre uma pessoa. Sabia quando a gente vinha vindo de São Paulo para cá? Eu vim sentada atrás com a urna do lado. A impressão é: estou trazendo meu filho para casa. É importante. Muito. No próximo episódio, as diretas já e a redemocratização. Solto! Diretas quando, São Paulo? O Brasil nunca mais e as primeiras tentativas de punir torturadores e seus mandantes. Eu colecionei todos os dados referentes às pessoas que sofreram com a Revolução e compusemos então aquele livro Brasil Nunca Mais. Ódio e nojo à ditadura. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Por que é importante lembrar o passado? São assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente. Passado, faz parte da história do país. O senhor defende algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. O Brasil flerta com autoritarismo. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Forças Armadas! Salvem o Brasil! Forças Armadas! Salvem o Brasil! Uma nova certidão de óbito e um diploma para Alexandre. Essa diplomação honorífica concedida ao Alexandre é uma satisfação a todos nós. É a conquista simbólica de um diploma da maior universidade da América Latina. E ele seria o primeiro dos filhos a receber, se sua trajetória não fosse interrompida. E o que eu, Camilo Vanucchi, tenho a ver com isso? Eu Só Disse Meu Nome é um podcast do Instituto Vladimir Herzog, realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. A produção é da Nave Reportagens. Este podcast é apresentado por mim, Camilo Vanucchi, e é fruto das pesquisas que eu fiz para o livro Eu Só Disse Meu Nome, lançado pela editora Discurso Direto e à venda nas livrarias. O roteiro eu escrevi com o Pedro Belo, que também fez a produção, a consultoria de roteiro e a direção de locução. A edição, pesquisa de arquivos sonoros, sonorização, mixagem e trilhas adicionais são do Felipe Barbosa. A trilha sonora original foi composta pelo Cauê Fernandes. As artes de capa são da Mayla Tanferri. A voz adicional é do Gustavo Bartolozzi. Neste episódio, usamos áudios do filme O Apito da Panela de Pressão, do Grupo Alegria, dirigido por Arlindo Machado e Rubens Machado, e do filme Alexandre, de Eli Politi, que você pode assistir inteiro no YouTube do podcast Eu Só Disse Meu Nome.
Também usamos trechos de conteúdos publicados pela TVT, pelo Memorial da Democracia, pelo podcast Vala de Perus, pela TV Cultura, o canal do Instituto de Geociências da USP, TV Bandeirantes, TV Globo e UOL. E trechos também da trilha sonora de Star Wars e das músicas Refazenda, de Gilberto Gil, e Minha Fama de Mal, de Erasmo Carlos. Neste episódio, utilizamos trechos de entrevistas que fiz com Sérgio Gomes, Vera Paiva, Geraldo Siqueira, Mário Simas, Aloysio Mercadante, Maria Beatriz Vanucchi Leme e Fernando Moraes. Também entraram trechos de uma entrevista feita pelo cineasta João Godoy com a mãe do Alexandre, Dona Egli Vanucchi Leme, em 1993. A equipe de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog é formada pela Ana Clara Soares, a Maiara de Lara e a Valquíria Ferreira, e é coordenada pela Lohane Rodrigues e pela Gabriele Abreu. A equipe de comunicação é composta pela Bruna Pereira, a Gabriela Teixeira, a Sâmia Teixeira e o Robert Guedes, e a coordenação de comunicação é do Lucas Barbosa. A presidente de honra do Instituto Vladimir Herzog é a Clarice Herzog. O Conselho Deliberativo é presidido pelo Ivo Herzog. E o diretor executivo do Instituto é o Rogério Sotile. A gente se encontra no próximo e último episódio. Até lá! Nave Reportagens.